Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente, e a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre inteligência artificial. A ideia de hoje é passar uma visão geral de um agente dentro de um contexto de atendimento ao cliente. A gente vai linkar os conceitos passados nos dois vídeos anteriores falando sobre inteligência artificial com o nosso dia a dia em prover sistemas de atendimento ao cliente. Hoje a gente vai se concentrar principalmente em chatbot, mas os mesmos princípios poderiam ser aplicados por uma URA inteligente, principalmente se a gente utilizar serviços de transcrição de áudio e sintetização de voz. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender alguns conceitos. Um deles é o workflow, que traduzindo para o português seria fluxo de trabalho. Então vamos pegar um exemplo bem simples, provavelmente vai mexer com a memória afetiva de muita gente. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem uma vozinha e um bolo. Se a gente parar para pensar, antes de ter o bolo na mesa, aconteceu todo um processo, todo um trabalho para a gente chegar nesse resultado. Então, se a gente pensar aqui que todo fluxo ele tem um início, o nosso início para a preparação desse bolo seria reunir os ingredientes. Então, tem o leite, o açúcar, a farinha, o ovo, a manteiga, o milho. E com os ingredientes separados, vem o próximo passo, que é jogar tudo na batedeira. Podemos chamar essa etapa de misturar os ingredientes. Então, o próximo passo seria pegar toda essa mistura e colocar em uma forma. A próxima etapa seria levar a forma ao forno. E no final de tudo, a gente teria como resultado o bolo. Um outro ponto interessante, pensando em workflow, a gente falou tudo em alto nível. O que isso quer dizer? A gente não se preocupou em detalhar o que seria cada processo ou cada tarefa ali, cada etapa do nosso fluxo. Mas cada etapa aqui, ou cada tarefa, cada processo, ele pode ser quebrado em pequenas partes, que nem no exemplo de misturar ingredientes. Existe uma ordem para se ir se acrescentando os ingredientes na batedeira. Normalmente a gente separa a clara da gema do ovo e coloca a clara para bater e vai adicionando o açúcar até aquela clara ficar em ponto de neve. E depois os outros ingredientes são colocados um a um. Então, dentro de uma etapa, eu posso ter várias subetapas, ou subprocessos, ou subtarefas, dependendo do nome que você quiser utilizar aqui. Agora que a gente entendeu o que é um workflow, a gente vai pegar um exemplo um pouquinho mais complexo. Então, imagina agora o cenário: uma mãe está levando sua filha no pronto-socorro para um atendimento médico. Chegando no pronto-socorro, a primeira coisa que ela precisa fazer é se direcionar à recepção. Qual seria a função da recepcionista nesse cenário? Ela tem como objetivo identificar o paciente, então ela vai pedir um documento, um número de carteirinha do SUS. No caso, como é a filha, provavelmente ela vai identificar quem é o responsável, a filha, confirmar endereço, idade. Então vai existir um processo de identificação do paciente. O provável próximo passo da recepcionista é identificar a intenção do paciente. O porquê esse paciente ou essa pessoa foi até o pronto-socorro. Seria para um pronto atendimento? Seria para ir até a farmácia popular? Seria para visitar um familiar que está internado numa ala médica? Qual é a intenção da pessoa que está na recepção? Aqui entra um ponto de decisão. Para onde esse paciente ou essa pessoa vai ser direcionada? No nosso exemplo aqui, o próximo estágio do nosso processo seria a triagem. A enfermeira, ela tem o papel de classificar a situação do paciente. Então ela vai fazer uma série de perguntas, vai fazer alguns procedimentos, que nem medir pressão arterial, a temperatura, e com base nas leituras que ela fizer e nas respostas da pergunta, ela vai classificar. É um caso urgente que precisa de atenção imediata de um médico? Ou ele pode esperar um pouquinho? Então aqui eu tenho a triagem, a classificação da urgência naquele atendimento. Então aqui entra de novo mais um ponto de decisão. Como a enfermeira vai classificar esse atendimento? Ele é urgente? Necessita de uma atenção médica imediata? O paciente pode esperar um pouquinho? Então, o nosso próximo passo aqui seria o atendimento propriamente dito. Então, após a identificação, a triagem ali com a classificação, o paciente é atendido pelo médico. Mas mesmo aqui a gente ainda tem alguns pontos de decisões nesse fluxo.
porque dependendo do caso, o paciente ele pode precisar de medicação ou até mesmo a transferência para algum hospital, para internação, alguma coisa do tipo. Então a gente pode ver que nesse nosso fluxo existem várias etapas com alguns objetivos, que nem a identificação do paciente, qual é a intenção dele, a classificação da situação e o atendimento médico com prescrição de medicação ou até mesmo, em casos mais graves, uma transferência hospitalar. Mas voltando aqui para o nosso mundo, o que tem a ver esses dois exemplos que eu citei de fazer um bolo ou um atendimento médico com um atendimento via chatbot? Então vamos imaginar a continuação desse atendimento. A médica, ela fez o pedido de alguns exames. Então a mãe mandou uma mensagem de WhatsApp para a clínica com o objetivo de fazer o agendamento. Qual é a primeira coisa que o nosso chatbot precisa fazer? Seria a identificação do contato. Quem é a pessoa que está entrando em contato com a clínica? Num primeiro momento, a gente já tem o número de contato dessa pessoa e alguma informação do perfil do WhatsApp dessa pessoa. Mas nem sempre isso é suficiente, por quê? Nesse nosso caso, por exemplo, a mãe quer agendar um exame para a filha, mas ela está usando o contato dela. Então, essa informação do contato é importante para fins de histórico, mas para o agendamento propriamente dito, ele não é suficiente. Então, nesse caso, a gente pode usar o número da carteirinha do convênio para a identificação do paciente, por exemplo. Então aqui entra um ponto de decisão. De alguma forma eu preciso consultar se os dados informados eles são válidos, se ele pertence a algum cadastro existente. Então aqui a gente tem uma consulta API e uma questão. Se ele não foi localizado, a gente pode orientar o cliente a entrar em contato com a central de atendimento, ou poderíamos ter um fluxo também para realizar um cadastro básico. No caso do cadastro localizado, a próxima etapa é identificar a intenção. Por que esse contato está sendo realizado? Qual é a intenção do meu cliente? Num chatbot convencional, a gente teria um menu. Então seria o quê? Um para consulta, dois para exames, poderíamos ter três para resultados, quatro para falar com o financeiro, cinco para atendimentos gerais e assim por diante. Esse tipo de interação com chatbot acaba sendo meio engessado, ele não é tão humanizado. Mas é nesse ponto que a IA pode ajudar a gente, humanizar essa parte do atendimento. Em vez de entregar uma lista gigante, onde o cliente vai ficar navegando, utilizando agentes de IA, a gente pode conduzir esse atendimento de uma maneira mais natural, como se fosse uma conversa mesmo. A pessoa que está contactando, qual é a intenção dela? Ela quer marcar uma consulta ou marcar um exame? Mas um ponto super importante aqui é impor limites ao nosso agente. Como a gente viu nos vídeos anteriores, os grandes modelos que a gente tem disponíveis, eles foram treinados com todos os dados públicos que estão na internet. Então, eles podem responder qualquer pergunta com base nesses dados, com base nesse modelo de treinamento. Então, eles vão ter conhecimento sobre questões de geografia, questões de medicina, DNA, biologia, questões de viagens, matemática, filosofia, história, química. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo nesse fluxo é identificar a intenção do nosso contato. Eu quero saber se o meu cliente ele quer marcar um exame ou uma consulta. Simples assim. Então, o meu agente ele precisa trabalhar dentro desse contexto, dentro desse objetivo. Então, aqui entra a importância dos prompts. Eu tenho que conseguir fornecer instruções claras o suficiente para o nosso agente saber se o cliente ele quer marcar um exame ou uma consulta. Então, para isso, a gente vai ter uma base de conhecimento interno da empresa, a gente vai ter o nosso prompt, que vai definir os limites, como o nosso agente pode responder, que nem aqui no nosso exemplo. A gente está dizendo para o nosso agente que você é um agente de atendimento que representa a clínica médica X. Você deve ser cordial, sempre utilizar um vocabulário formal. Você tem como único objetivo identificar se o contato deseja agendar um exame laboratorial ou uma consulta médica. Qualquer interação não relacionada ao seu objetivo deve ter uma resposta que induza o cliente a fornecer novas informações para você atingir seu único objetivo. Então, aqui a gente está reforçando que o único objetivo do agente é identificar se o cliente quer marcar um exame ou uma consulta. Então, esse é o nosso prompt para esse exemplo.
Então vamos simular aqui. Nosso agente pergunta: "Me diga, como eu posso te ajudar?" Então a mãe responde no chat de maneira natural: "Eu passei com o médico semana passada e ele pediu alguns exames." Então, lembrando, o único objetivo do bot é identificar a intenção, que nesse caso é o agendamento de exame. Então, o nosso fluxo ele passa para a próxima etapa, que seria identificar qual seria esse exame. Então, de novo, a gente tem nossa base de conhecimento interna e um prompt, que vai limitar como e o que ele precisa fazer para atingir o objetivo. Que nem no nosso caso aqui, o único objetivo é identificar o exame solicitado pelo médico. Então, simulando aqui de novo, então o agente ele vai pedir para o cliente enviar o pedido médico, o paciente pede um momento e anexa o pedido médico. O agente vai fazer a leitura da imagem e vai identificar o exame. No nosso exemplo aqui, um hemograma. Então, aqui entra de novo mais uma etapa do nosso fluxo. O objetivo do agente é o agendamento do exame. Então, novamente, o agente vai usar a base interna. A gente vai ter um prompt que vai limitar o contexto de ação desse agente. O único objetivo é agendar uma data para o exame. Só que agora o nosso bot ele ganha um superpoder. Ele vai poder fazer consultas a uma API para saber quais datas estão disponíveis para a realização desse exame. Então, voltando aqui para o nosso cenário, o bot ele vai conduzir a conversa, informando que ele tem datas disponíveis a partir de 2 de julho, e ele vai conduzir a conversa para que o cliente escolha uma data disponível. Então, o cliente ele vai informar, pode ser no dia 4 na parte da tarde. O bot vai verificar quais horários ele tem disponível no dia 4 na parte da tarde e vai sugerir um horário, que nem no nosso caso, a gente tem um horário disponível das 14 horas. O cliente ele sinaliza que ok e o agendamento está concluído. Nosso objetivo foi atingido. Então aqui a gente poderia ter mensagens ainda de recomendações, dizendo, por exemplo, que o paciente tem que estar em jejum determinada quantidade de horas, que ele tem que comparecer no local com 15 minutos de antecedência e coisas desse tipo. Mas olhando os conteúdos que a gente tem na internet falando de IA, principalmente dos coaches aí do momento, eles fazem a gente pensar que IA é uma solução mágica. Ah, coloca a IA aí que tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, ela vai vender para você, ela vai atender para você, você não precisa mais de ninguém. Mas não é bem assim. A gente consegue automatizar partes do processo com o IA. Mas para automatizar o processo, é óbvio, a gente precisa ter o processo. Se eu não planejar como vai ser esse fluxo de trabalho, como vai ser esse nosso processo, não vai ter IA que resolva. Então, o primeiro passo seria o quê? O fluxo de atendimento do nosso cliente. Isso tem que estar desenhado, tem que estar validado. Você tem que analisar para ver se tem algumas inconsistências nesse fluxo, se tudo que ele está pedindo eu consigo atender, eu tenho informação para atender e tomar decisões. E aí analisar em quais pontos eu consigo ter um agente de IA para fornecer um atendimento um pouquinho mais humanizado, menos robótico, vamos dizer assim. Só que no cenário ideal, não é tudo ou nada. Eu recomendo que os projetos que envolvem automação, principalmente com agentes de IA, eles não levem assim como se fosse um jogo de Palmeiras e Corinthians, um Fla-Flu, ou uma coisa ou outra, sabe? Que ou tem que ser estático ou tem que usar IA em tudo. E quando a gente usa IA, por trás disso tem um grande modelo que cobra por token. Então, quanto mais aberto tiver o teu atendimento pelo agente, se ele não tiver bem delimitado, isso daqui também envolve custos. O ideal nesse cenário é conseguir mesclar. Aonde eu preciso ter um atendimento um pouquinho mais dinâmico, mais humanizado, e aonde eu consigo ter algo mais estático. E a gente pode usar até uma abordagem aonde eu consiga consumir APIs externas e eu posso tomar decisões com base no documento que é retornado ali na resposta ou através dos códigos de status, que nem 200 seria um ok. Então vamos supor que eu fiz uma chamada para consultar se o número informado da carteirinha é válido, se ele existe. Então eu recebo um 200. Eu não preciso saber quem é o cliente nesse momento, só quero saber se ele existe. Então só com base na resposta é o meu ponto de decisão. Ah, se não existe, eu recebo um 404, por exemplo. Então eu consigo fazer um fluxo bem interessante, com algum nível de complexidade, sem a necessidade de ter um agente em tudo. Então, de novo, um bom planejamento envolve o quê? Quem vai ser o fornecedor do modelo? Qual é o meu fluxo de atendimento? Eu preciso ter uma boa base de conhecimento interna ali da empresa que vai delimitar o contexto onde o agente vai atuar.
Eu preciso ter um conjunto de APIs para fornecer capacidades ao meu agente, que nem no nosso caso. Eu preciso ter um endpoint para consultar se a carteirinha existe, para obter os dados do cliente, para verificar a agenda, quais datas eu tenho disponíveis, e ter uma API para agendamento. E eu preciso ter um bom prompt delimitando o que o nosso agente pode fazer, não deixar ele solto. Isso daí a gente chama de guardrail, né? Ele ter ali limites mesmo, para ele não sair da pista, vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham entendido nesse vídeo cada parte que compõe a criação de um projeto de automação de atendimento via chatbot. Nos vídeos anteriores a gente viu um pouquinho de história, de como a IA surgiu, entendeu como os grandes modelos funcionam. E para fechar esse assunto, a gente viu hoje, de uma maneira bem de alto nível, como a gente deve configurar um agente de atendimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima!